Semana chegando ao fim, sexta-feira, uma excelente noite para você que nos dá o privilégio da companhia na tela da TV que mostra você, canal 23, simultaneamente em nossas redes sociais. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, estou esperando você. Vem junto com a gente, você pode curtir, compartilhar, rever as nossas reportagens aqui do JR23. Falando nisso, o programa está começando, vamos aos destaques do programa desta sexta-feira. A Artéries Via Paulista emitiu um alerta sobre os riscos provocados pelas queimadas às margens das rodovias administradas pela concessionária, incluindo a rodovia Cândido Portinari, SP-334. O parecer emitido superou as expectativas dos defensores do clima. A Corte afirmou que os estados que violam suas obrigações climáticas cometem um ato ilícito e abriu caminho para reparações aos países afetados. E a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, aprovou a inclusão de um novo medicamento para tratamento do câncer de próstata no rol de procedimentos dos planos de saúde. A 17ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026 promete movimentar o fim de semana com confrontos diretos entre equipes que brigam pelas primeiras posições da tabela. Agradecer o aniversário dele e, cara, dizer que pra mim, ser pai pra vocês quando eu voltei aqui, me sinto em casa, é algo que é difícil explicar por sentimentos, por palavras, mas quero agradecer a todo mundo aqui. Minha convocação ontem não foi só pra mim, foi sim pra todos, porque todos fazem parte do processo, todos tiveram comigo a todo momento. Esses são apenas alguns dos destaques, né? Porque tem muita utilidade pública, prestação de serviços aqui na tela da TV que mostra você. Paradinha rápida e já a gente tá de volta. O maior perigo da sua casa pode estar onde você nem imagina. Fique atento com o mosquito da dengue. 80% dos criadouros estão nas residências. O governo do estado de São Paulo já está fazendo a sua parte. Faça a sua também. Elimine a água parada. Por onde passam, os incêndios florestais costumam deixar um rastro de destruição, e os efeitos para os animais silvestres podem ser devastadores. O fogo altera o ambiente natural das espécies, prejudicando a procura por abrigos, alimentos e até parceiros reprodutivos. As espécies que se abrigam em lugares específicos, como tocas subterrâneas ou ninhos em árvores, são diretamente afetadas. As áreas atingidas por grandes queimadas costumam demorar muito tempo para se recuperar, dificultando a recolonização e reduzindo algumas espécies nativas. Em casos graves, os incêndios podem levar até mesmo à extinção de espécies inteiras, especialmente as mais lentas, como alguns insetos, répteis e anfíbios, que não conseguem fugir rapidamente. Já os animais que conseguem sobreviver têm que lidar com outros tipos de ameaça, como predação por espécies invasoras e a competição por recursos, que se tornam escassos. E se você avistar uma fumaça suspeita, informe imediatamente as autoridades. Faça a sua parte e proteja o meio ambiente. E lembrem-se, a defesa civil somos todos nós. Você sabe o que é biometria? É uma tecnologia que reconhece pessoas a partir de traços únicos, como as linhas do rosto e a impressão digital. A biometria é uma forma segura de identificação. Por isso, desde 2008, a Justiça Eleitoral faz o cadastramento biométrico. E você, já fez? Hoje, mais de 100 milhões de eleitoras e eleitores podem usar as digitais para votar na urna eletrônica. E tem mais! Com a biometria registrada, sua foto aparece no e-título e você pode usar como documento oficial na hora do voto. O cadastro da biometria é gratuito e só pode ser feito presencialmente. Procure o cartório eleitoral ou acesse o site do Tribunal Regional Eleitoral de seu estado para fazer o agendamento. Biometria é mais proteção para você e para o seu voto.
Percepção. Dinâmico e diversificado. Uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia. Na velocidade do tempo. A informação que vai de encontro com seu interesse. www.portaldefranca. Mais uma semana chegando ao fim, o JR23 começando com as notícias mais importantes da nossa região, e a gente já começa falando de um grave problema, porque ele vai se intensificando, conforme o período de seca. Nós temos, infelizmente, a prática de queimadas. Por mais que se fale, essa prática ainda continua. É crime ambiental. Dados foram divulgados nesta semana pela concessionária que administra rodovias na nossa região. E o número de casos de incêndio em rodovia é assustador. Isso causa prejuízo ao meio ambiente e pode causar graves acidentes. A Artéries Via Paulista emitiu um alerta sobre os riscos provocados pelas queimadas às margens das rodovias administradas pela concessionária, incluindo a rodovia Cândido Portinari, SP-334, que liga Franca a Ribeirão Preto. Segundo a empresa, o número de focos de incêndio registrados em abril teve aumento de 300% em comparação com o mesmo período do ano passado. De acordo com a concessionária, os casos passaram de 5 para 32 ocorrências em todo o trecho sob concessão, que possui cerca de 720 quilômetros. Além dos impactos ambientais, a Artéries alerta que a fumaça provocada pelas queimadas compromete a visibilidade nas rodovias e eleva o risco de acidentes. A preocupação é ainda maior na SP-334, que recebe intenso fluxo diário de veículos e corta municípios da região como Batatais, Restinga, Cristais Paulista e Franca. Somente durante operações especiais em feriados, a concessionária estima circulação superior a 120 mil veículos na rodovia. Além dos impactos ambientais, a Artéries alerta que a fumaça provocada pelas queimadas compromete a visibilidade nas rodovias e eleva o risco de acidentes. A preocupação é ainda maior na SP-334, que recebe intenso fluxo diário de veículos e corta municípios da região como Batatais, Restinga, Cristais Paulista e Franca. Somente durante operações especiais em feriados, a concessionária estima circulação superior a 120 mil veículos na rodovia. E ainda nesse campo de meio ambiente, também a Organização Nacional das Nações Unidas, a ONU, na verdade, a Organização das Nações Unidas, fez aí um alerta, produção, em relação àqueles países que não estão cumprindo os protocolos, podem ser inclusive punidos, já que essas mudanças do clima estão diretamente relacionadas à atividade industrial e à atividade do ser humano. Vamos aí agora à reportagem especial. A Assembleia Geral da ONU adotou nesta quarta-feira uma resolução que reforça as obrigações dos estados de combater as mudanças climáticas, uma medida que foi suavizada pela pressão dos principais emissores de gases de efeito estufa. O texto foi aprovado com 141 votos a favor, 28 abstenções e 8 votos contra. Entre os que rejeitaram estão importantes produtores de petróleo, como Arábia Saudita, Estados Unidos e Irã. Por iniciativa de Vanuatu, a Assembleia Geral solicitou em 2024 à Corte Internacional de Justiça um parecer consultivo sobre a responsabilidade dos países de respeitar seus compromissos climáticos. O parecer emitido superou as expectativas dos defensores do clima. A Corte afirmou que os estados que violam suas obrigações climáticas cometem um ato ilícito e abriu caminho para reparações aos países afetados. O texto acolhe o parecer da Corte Internacional como uma contribuição autorizada para o esclarecimento do direito internacional existente e conclama os estados a cumprirem com suas respectivas obrigações de proteção do clima. Mas a resolução não saiu ilesa das numerosas rodadas de negociação entre os membros, muitos dos quais já não consideram o clima como um objetivo prioritário. A resolução enfatiza as medidas necessárias para manter o aquecimento global limitado a 1,5 grau acima da temperatura pré-industrial e abandonar progressivamente os combustíveis fósseis nos sistemas energéticos. Isso estaria em linha com uma meta adotada por quase 200 países durante uma cúpula mundial sobre o clima em 2023. Mas a criação de um registro internacional de danos para reunir provas de danos, perdas ou prejuízos atribuíveis às mudanças climáticas desapareceu do texto final. Os maiores emissores de gases de efeito estufa se opõem a qualquer mecanismo que possa obrigá-los a pagar reparações às vítimas da alteração do clima. Ainda assim, a resolução ressalta que, segundo a Corte Internacional de Justiça, um Estado que descumpra suas obrigações climáticas
pode ser obrigada a pagar plena reparação aos estados lesados. Intervalo rapidinho, na sequência nós temos as informações da área da saúde para você que está ligado no JR 23. Ô, Sô, você está acostumado a me ver aqui contando uns caos, umas piadas, fazendo o povo rir, né? Pois então, mas hoje aqui a prosa é séria. O Hospital do Câncer de Franca é um lugar onde a coisa é pra valer mesmo. Lá é sério. Lá eles tratam de câncer de bebê, de jovem, de adulto e de idoso. Como nós falamos na roça, de mamana caducando. Eles acolhem todo mundo. E é por isso que eu tô aqui, pra modo de pedir a sua ajuda. Vamos ajudar o Hospital do Câncer de Franca e cuidar de quem precisa, senhor. Então, meu povo, bora doar? Que ajudar é coisa séria, mas não precisa ser sem graça também, né? Bora fazer esse bem acontecer? Mexer o doce pra não azedar? Bora pra riba, que pra baixo é contramão? Então partiu ajudar o Hospital do Câncer de Franca. Seja um parceiro do bem, sô, porque ajudar é sempre uma coisa boa. Né não? Acontecido. Uma nova opção, dinâmico e diversificado, uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia, na velocidade do tempo, a informação que vai de encontro com seu interesse. www.portaldefranca. Segundo bloco do JR 23 e agora as notícias da área da saúde. Nós tivemos aí durante este mês também o Dia Mundial em relação à fibromialgia, que é uma doença que vem aí afetando muitas pessoas e novas leis estão sendo criadas, ampliando inclusive os direitos das pessoas que têm a síndrome da fibromialgia. Veja só. Imagine sentir dores constantes e saber que não há cura para o seu caso. São dores que incapacitam, atrapalham no trabalho e na rotina como um todo. Essa é a realidade de cerca de 3% da população brasileira, principalmente mulheres que sofrem com a fibromialgia. Foi uma luta muito grande no início, há 11 anos atrás, pelo fato de que não se ouvia falar muito sobre a fibromialgia, né? E isso dificultou muito, não só a mim, mas as outras mulheres que nessa época já sofria com os sintomas e com as dores crônicas. E ela começa a afetar o seu psicológico, o seu emocional, né? O funcionamento do seu corpo, a sua mente. Ela afeta 100% de você, do seu pessoal. A fibromialgia provoca dores intensas e generalizadas por todo o corpo, que afetam músculos e articulações, além de diversos outros sintomas, como fadiga extrema, insônia, rigidez muscular, alteração de memória e atenção, sensibilidade ao toque, ansiedade e depressão. Ou seja, exige tratamentos de diversos profissionais para melhorar a qualidade de vida das pessoas, além de atividade física de baixo impacto, quando o paciente não está em crise. E é difícil se chegar ao diagnóstico. Ela é uma dor chamada invisível porque é um problema já reconhecidamente sistêmico, ou seja, é uma dor que já foi reconhecida pela literatura científica como uma dor real, mas ela não aparece em nenhum exame. Então, se a gente fizer exame de sangue, os exames vão estar normais. Se a gente fizer exame de imagem, os exames vão estar normais. Então, é uma dor que é muito difícil de ser comprovada com exames complementares. Este ano entrou em vigor a lei que reconhece a fibromialgia como uma espécie de deficiência, o que garante acesso a direitos e políticas públicas voltados às pessoas com deficiência. Entre os principais direitos que podem ser procurados pelas pessoas com fibromialgia
conforme o caso a ser analisado e mediante a avaliação individual, destacam-se benefícios previdenciários, auxílio por incapacidade temporária, auxílio doença, entre parênteses, aposentadoria por incapacidade permanente, aposentadoria de pessoa com deficiência e o BPC LOAS, nos casos de pessoas com baixa renda. A Elizabeth convive com a fibromialgia há 15 anos. Uma de suas maiores dificuldades é enfrentar a perda da produtividade no trabalho. Como professora universitária e pesquisadora, costumava trabalhar 40 horas por semana ou mais sem problema. Hoje, isso é impossível. Com o reconhecimento da condição da deficiência, ela terá o direito, por exemplo, de reduzir a carga horária. Uma pessoa em condição plena de saúde pode assumir a carga e a sobrecarga que é exigida de todos nós trabalhadores. Mas uma pessoa que não tem condições de saúde, essa carga tem que ser diminuída. E, de fato, se isso acontecer, as pessoas que enfrentamos a síndrome da fibromialgia vamos ter condições de cuidar de nós e de poder estar melhor, de poder ter uma vida plena. Eu acredito que esse estatuto jurídico, a possibilidade de ter essa condição reconhecida, vai sim ajudar, porque tem diferentes quadros de fibromialgia, que isso também tem que ser dito. Tem pessoas que têm situação incapacitante, tem umas outras que não têm. Então, todo o protocolo que está sendo colocado de verificar qual o estado de cada paciente é oportuno e é necessário. E uma outra boa notícia na área da saúde em relação à inclusão de um novo medicamento para o tratamento de câncer de próstata. E a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, aprovou a inclusão de um novo medicamento para tratamento do câncer de próstata no rol de procedimentos dos planos de saúde. Trata-se do Olaparib, que é usado para casos de câncer de próstata metastático. Esse medicamento passa a ser uma opção em alguns casos específicos, de acordo com a orientação dos médicos e em avaliações caso a caso. Com essa decisão, os planos de saúde devem oferecer o medicamento aos pacientes a partir do dia 1º de julho. Mais um intervalo rapidinho, na sequência as notícias do Mundo da Bola. Final de semana está chegando, a Copa do Mundo também tem destaque para você aqui no programa de hoje. Mais uma vez, o Hexa vai ter que esperar. Escuta isso. Esse é um chamado. Um chamado para bater de frente. De 4 em 4 anos, o país inteiro vibra na mesma emoção. Daqui de dentro, eu já vi isso acontecer. Ano de Copa também é nosso ano. Porque nunca existiu Copa sem a nossa camisa. Nós somos herdeiros do maior reinado que o futebol já viu. E torcer é o nosso legado. Às vezes bate o medo, bate a dúvida, bate a insegurança. E a gente segue. Faz meme, diz que é só futebol. Mas não é. Porque quando isso bate, bate onde dói. Então é quando dizem que acabou, que o futebol morreu, que não é mais como antigamente. Mas daqui de dentro, eu já vi isso acontecer antes. E eu já vi a gente dar a volta por cima. Porque na vida no futebol, o brasileiro sempre bate de frente. Bate onde mora o orgulho. Bate que eu bato de volta. Minha terra tem basquete, tem história e tem chuá. As vozes daqui vibram como em nenhum outro lugar. O basquete mudou minha vida. No Brasil tem basquete, e ser basquete vai além do esporte. É acreditar que a bola vai cair, mesmo quando nada parece dar certo.
O Brasil é gigante, diverso. A gente se reconhece no plural. Mas o que temos em comum? O brasileiro é o corre. A gente vai atrás, cria caminhos dentro do impossível, se adapta, faz festa enquanto se supera. Minha terra tem basquete. Tem basquete pra caramba. O brasileiro é criativo, inovador, autêntico, orgânico. A mudança de direção, o ritmo, o suor, a dança, a energia. A gente sua a camisa, a gente ganha, a gente perde, mas a gente brinca, se diverte, a gente dança, a gente vibra, a gente cai, levanta, dá o sangue e celebra as conquistas. Esse é o nosso jeito. Nossa terra tem basquete. Nossa terra tem basquete e aqui é meu lugar. Você pode dar o sangue por você? Você pode dar o sangue pelos seus sonhos? Pela sua família? Por uma causa? Você pode. Comece hoje e faça disso um hábito. Porque quando você descobre que pode dar o sangue por você, você também descobre que pode ajudar outras vidas. Procure um Hemocentro e doe sangue regularmente. Você pode. Ministério da Saúde. Estamos de volta com o JR23, finalzão de semana, sextou, né? Tá com saudade do Campeonato Brasileiro? Agora a corrida das equipes é terminar numa condição boa antes da parada para a Copa do Mundo. E nesse final de semana tem a 17ª rodada do Brasileirão. Confira agora os jogos. A 17ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026 promete movimentar o fim de semana com confrontos diretos entre equipes que brigam pelas primeiras posições da tabela, além de clássicos interestaduais e jogos importantes na luta contra o rebaixamento. A rodada será disputada entre os dias 23 e 25 de maio, marcando a penúltima sequência de partidas antes da paralisação da competição para a Copa do Mundo. O principal destaque da rodada fica para o duelo entre Flamengo e Palmeiras, no sábado, às 21 horas, no Maracanã. O confronto reúne duas das principais forças do futebol brasileiro e pode impactar diretamente a disputa pela liderança da Série A. Também no sábado, o São Paulo recebe o Botafogo, às 17 horas, no Morumbis, enquanto Vitória enfrenta o Internacional no Barradão, no mesmo horário. Às 19 horas, o Mirassol encara o Fluminense e o Grêmio mede forças com o Santos, em Porto Alegre. No domingo, a rodada continua com o Cruzeiro recebendo a Chapecoense no Mineirão, às 16 horas. No mesmo horário, o Remo enfrenta o Atlético no Mangueirão. Às 18h30, o Corinthians terá pela frente o Atlético Mineiro, na Neoquímica Arena, em um dos jogos mais aguardados do domingo. Fechando o dia, o Vasco recebe o Red Bull Bragantino, às 20h30, em São Januário. A rodada será encerrada na segunda-feira às 20 horas, com confronto entre Coritiba e Bahia, no Couto Pereira. Claro que nós vamos falar também sobre Copa do Mundo, né? Aliás, a semana foi marcada pela convocação da seleção brasileira para a disputa do Mundial. Não há dúvida que um dos temas mais falados é a convocação de Neymar. O técnico Ancelotti falou sobre a importância do jogador e porquê da convocação, né, da inclusão de Neymar no elenco que vai representar o Brasil na Copa do Mundo. Pouco após anunciar os 26 brasileiros que vão disputar a Copa do Mundo a partir de 11 de junho, o técnico Carlo Ancelotti passou por uma coletiva de imprensa. O nome mais mencionado foi, claro, do atacante Neymar. O camisa 10 do Santos ainda não havia sido convocado pelo italiano, que assinou com o Brasil há 1 ano e não veste a amarelinha desde outubro de 2023, quando sofreu uma grave lesão no joelho. Fizemos a avaliação de Neymar todo o ano e vimos que nesse último período ele jogou com continuidade, que melhorou sua condição física e pensamos que ele é um jogador importante e vai ser um jogador importante nessa Copa do Mundo. O italiano acrescentou que Neymar tem o mesmo papel, a mesma obrigação dos outros 25 jogadores convocados e deixou claro que pretende usar o atacante. Escolhemos Neymar não porque pensamos que vai ser boa reserva. Escolhemos Neymar porque pensamos que pode aportar e meter suas qualidades para... A lista de 26 atletas é composta pelos goleiros Alisson, Ederson e o Everton, os defensores Alexandro, Danilo, Léo Pereira, Bremer, Douglas Santos, Gabriel Magalhães, Ibanes, Marquinhos e Wesley, os meio-campistas Bruno Guimarães, Casimiro, Danilo, Fabinho e Lucas Paquetá, e os atacantes Hendrick, Gabriel Martinelli, Igor Thiago, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Neymar, Rafinha, Ryan e Vinícius Júnior.
Dizer que não é o grupo perfeito, mas é um grupo que vai ser focalizado, concentrado, motivado, resiliente, porque isto é lo que eu quero do jogador, que seja focalizado, concentrado, humilde. O Brasil está no grupo C da Copa do Mundo ao lado de Marrocos, Escócia e Haiti. A estreia será no dia 13 de junho contra a seleção marroquina em Nova Jersey. Antes de embarcar para os Estados Unidos, a Canarinho tem um último amistoso preparatório contra o Panamá, no Maracanã, no dia 31 de maio. Bom, e a convocação de Neymar também dividiu opiniões de torcedores. Alguns são favoráveis, outros não convocariam Neymar para a disputa do Mundial. Vamos ver aí na reportagem. A participação de Neymar na Copa do Mundo de 2026 dividiu torcedores. O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, anunciou na segunda-feira a lista de 26 jogadores que vão para a Copa do Mundo de 2026, com a convocação do atacante como a grande surpresa. Neymar Júnior Santos. Sem vestir a amarelinha desde outubro de 2023, quando sofreu uma grave lesão no joelho, o atual camisa 10 do Santos vai para o seu 4º Mundial. Enquanto alguns defendem a experiência e o talento de um dos nomes mais influentes do futebol brasileiro, outros acreditam que é hora de renovar a equipe. Acho que ele deveria ser convocado realmente para a Copa do Mundo, entendeu? Porque é um jogador que tem altas modalidades, entendeu? Tanto em campo, tanto como pessoa. E eu acredito que ele vai ter um ótimo desenvolvimento na Copa, entendeu? Eu sei que teve uns jogos passados aí que ele não foi muito 100% bem, mas acredito eu em si que nessa Copa do Mundo aí ele vai chegar com tudo. Na verdade, assim, eu tenho muitos amigos estrangeiros, né, que ficam falando o tempo inteiro que Neymar tinha que estar na Copa, porque Neymar representa o Brasil, mas eu acho que, infelizmente, ele não está no momento, né, perfeito. Eu acho que é uma presença, né, um cara que ele pode fazer uma diferença, sem dúvida nenhuma, porque ele tem talento, mas ele precisa se dedicar um pouco mais, eu acho que crescer, né. Esta é a primeira vez que Ancelotti, que está há 1 ano no cargo, convoca Neymar, o maior artilheiro da história da seleção, com 79 gols em 128 jogos. A última partida disputada pelo atacante com a amarelinha foi em outubro de 2023, na derrota do Brasil para o Uruguai em Montevidéu pelas eliminatórias sul-americanas. O próprio jogador Neymar agradeceu os companheiros da equipe do Santos, né? E toda a equipe que faz parte aí do staff do Santos pela convocação. Mais um sonho, a 4ª Copa do Mundo que Neymar vai disputar. Veja na reportagem. Primeiramente, eu agradecer o aniversário dele e, cara, dizer que pra mim, sempre falei pra vocês quando eu voltei aqui, me sinto em casa, é algo que é difícil explicar por sentimentos, por palavras, mas quero agradecer todo mundo aqui, né? Minha convocação ontem não foi só pra mim, foi sim pra todos, porque todos fazem parte do processo, todos tiveram comigo a todo momento, sendo dentro de campo, sendo fora, cuidando da nossa segurança, cuidando do nosso corpo, cuidando da nossa comida. Eu ontem confesso que chorei por várias horas, porque não foi fácil ficar até aqui, não foi. Depois do meu nome anunciado ontem, vocês sabem que valeu a pena passar por cima de tudo isso, vale a pena aguentar o esforço e principalmente as dificuldades vocês me ajudaram de todas as formas. Então, obrigado. Fala, nação santista, primeiramente obrigado pelo apoio, obrigado por acreditarem sempre em mim. Minha convocação é a convocação de vocês, então estou aqui para agradecer todo o apoio que vocês deram durante toda a minha carreira. Tamo junto nesse Brasil agora que vai rumo ao Hexa. Final de semana, chegando o final do JR23, quero agradecer você pela imensa audiência, a companhia durante toda a semana aqui na tela da TV que mostra você. Segunda-feira a gente tá de volta. Um abraço, bom fim de semana.